www.radioalenquer.pt. Livro Aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. Livro Aberto. Anseia que as gavetas se abram. Delas se libertem todas as letras, dos inibidos e ousados desconhecidos. Com alma escrevem emoções e palpitações. Boa noite. Sexta-feira, dia 7 de fevereiro de 2020, a primeira emissão do nosso Livro Aberto aqui na Rádio Voz de Alenquer. Desejo a todos uma noite cheia de harmonia e paz. Boa viagem àqueles que nos ouvem em viagem, bom trabalho a todos aqueles que nos ouvem no local de trabalho. Eu sou Ana Coelho e estarei aqui consigo até às 22 horas. Mas não estou sozinha. Comigo hoje o poeta, professor e talvez ainda mais, Francisco Pina Queiroz. Boa noite, Francisco. Obrigada por ter aceito o convite a estar aqui no nosso Livro Aberto, a partilhar connosco palavras e experiências de vida. Boa noite, Ana Coelho. Boa noite, amantes e falantes desta maravilhosa língua que é a nossa língua portuguesa. E para mim aqui é um prazer e uma honra estar aqui neste programa que tem sido uma marca de divulgação da poesia e de homenagem constante a esta língua portuguesa. O expressarmos nesta maravilhosa língua e todo o carinho que dá a novos poetas, a poetas já conhecidos e também à poesia em geral. Muito obrigado, Ana Coelho, parabéns por essa sua atividade. Muito obrigada, Francisco, e nós queremos que esteja na nossa companhia em 93.5 FM, 100.6 FM ou online, www.radioalenquer.pt. Também já estamos a transmitir com som e imagem na nossa rede social Facebook, no grupo Livro Aberto Rádio Voz de Alenquer ou na página oficial da Rádio Voz de Alenquer. Acompanhe-nos, sintonize, interaja connosco. E temos aqui 2 horas de boa conversa e de boa poesia com Francisco Pina Queiroz. Vou no ar sem voar. Vou no ar. Vou sem voar. Transito muito lá pelo cimo. Saio cá do trânsito que lastimo. Sem dar por isso, não reparo no que está aqui. Vi e persevero em continuar a ver para além do aqui, permanecendo cada vez mais tempo com os olhos fechados. Cada vez mais consigo ver melhor os horizontes mais afastados. Não ligando aos sons da realidade imposta com a qual me confronto. Procuro apurar a sensibilidade auditiva para descortinar o silêncio do encontro. Francisco Pina Queiroz. Um belíssimo voo, um belíssimo tema, que daqui a pouco vamos falar um bocadinho mais sobre este tema, mas para já, e para aqueles que não sabem, que não serão muitos, quase todos os nossos amigos e ouvintes sabem quem é este senhor, vou ler aqui uma pequena biografia. Não vou ler a grande, vou ler a pequena. Não, a necessidade mais importante é a poesia, mas tudo bem. Mas é importante que se saiba quem está a falar, quem está aqui e quem é. Vou tentar dar o meu melhor a ler a biografia do Francisco. Nasci às 13 horas do dia 29 de agosto de 1949, em Lisboa, na Moraria. Filho de um transmontano e de uma alfacinha. O gosto pela escrita surgiu-me no curso liceal através dos desafios de redação de 2 escritores e professores no Liceu Camões, a motivação de Ema Tarraxa e no primeiro ano as exigências de Virgílio Ferreira no terceiro ano. 2 grandes referências. O gosto pela escrita proporcionou a primeira atividade laboral. Repórter estagiário de 1968 a 1971 no jornal Novidades, simultaneamente à minha entrada para a Faculdade de Medicina da Universidade Clássica de Lisboa. O serviço militar obrigatório levou-me até ao norte de Angola, a 25 de abril de 1972 a 12 de julho de 1974. Com o posto de alferes miliciano da Infantaria, fui responsável pelo 3º Grupo de Combate da Companhia de Caçadores
3.534, passando cerca de 3 dias por semana na mata, sempre em zona de combate intenso. Colaborei no jornal do Batalhão de Caçadores. Pronto, aqui, 3879, ok. Batalhão de Caçadores, estava um bocadinho abreviado. Apaixonei-me pelas terras e pelas gentes de Angola. Embora miliciano, fui indigitado pelo comando do subsetor de Ambrizete, é assim que se diz? Ambrizete. Para explicar os objetivos do MFA. Movimento das Forças Armadas. E da Revolução dos Escravos à população de Mosserra. A comunicação escrita e oral e o gosto pelo ensino constituíram e permaneceram técnico de... E depois a especificação, não há necessidade. As várias atividades pelas quais me reparti no ensino, não há necessidade. É bastante extenso e era interessante dizer-se. Pronto. O gosto pelo teatro obrigou, entre aspas, a frequentar vários cursos de representação e de encenação e proporcionou colaboração com ator em muitas curtas-metragens. Portanto, fez também a parte de ator. Sim. Pelo estudo e pela... mas aqui também muito importante, estava a saltar uma parte importante, as peças que fez, portanto, que encenou. Um rotário vai ao médico e do tempo e das coisas, que já esteve aqui em Alenquer, em dezembro. Foi cofundador do grupo de teatro de um poema na Vila Cruz, que daqui a bocadinho vamos falar também sobre isso, porque há uma festa muito bonita no domingo. Pelo estudo e pela divulgação da vida e da obra de Fernando Pessoa, fui presidente da Associação Fernando Pessoa. Participei em alguns programas de televisão, onde andei por escolas secundárias, autarquias e clubes. Pela poesia, são várias as publicações contendo poemas da minha lavra. O contacto direto com a morte e a minha convicção cristã chamaram-me a uma via espiritual pela qual demandei e demando, perseverei e preservo, sofri e continuo disposto a sofrer. Este caminho é espelhado, inevitavelmente, na escrita, nas encenações teatrais e na intervenção radiofónica. E isto foi uma breve, e ainda saltei aqui na breve que eu tinha tirado, porque a passagem pelo Instituto de Medicina Legal, exatamente, um ainda mais direto com a morte e com os familiares de quem partiu para outra dimensão. Essa é uma curiosidade que eu tenho, porque por vezes nós temos uma ideia, e provavelmente, não sei se serei só eu a tê-la, muita gente tem, que o médico legista está ali e faz as autópsias, mas não tem o contacto com as famílias. E o Francisco acaba de me dizer que o contacto com as famílias. Portanto, o médico legista não é aquele que está enfiado dentro... Eu fui técnico de tanatologia, tanatos vem do Deus da morte, portanto, tudo que diz respeito às autópsias ou necrópsias também é um termo para as autópsias, e há uma diferença entre uma autópsia clínica e uma autópsia médico-legal. Enquanto na autópsia clínica, habitualmente efetuada nos serviços de anatomia patológica dos hospitais, o objetivo é confirmar ou infirmar o diagnóstico clínico do médico que passou um possível certificado de óbito ou que esteve a fazer a terapêutica depois do diagnóstico desse doente. Não há qualquer implicação à partida jurídica. Ao contrário, na medicina legal, as autópsias são feitas para que tudo o que derive do resultado da autópsia possa ser utilizado e de que maneira do ponto de vista judicial. Ou seja, no aspecto médico-legal, nós temos que apurar, à luz da ciência do momento, a causa mais provável de morte. Foi muito raro, em 10.000 autópsias, chegarmos à conclusão, houve 1 ou 2 casos, de que a causa não era bem definida. Mas, de uma maneira geral, as causas estão bem definidas. E tudo, repare, heranças, questões de seguro de vida, seguro de acidentes de trabalho, seguro de responsabilidade civil automóvel, tudo isso depende do relatório da autópsia. Essa é a razão, porque em muitos julgamentos parece que tudo está à espera que o médico legista vá ali dizer algo
mas o médico legista não vai para ter aparato, vai para bem da ciência e da justiça, aqui em simbiose perfeita, dizer o que à luz da ciência naquele momento se pode apurar, quais os sinais, as análises toxicológicas, as análises químicas também, que se efetuaram com as peças do cadáver e o próprio exame macroscópico do cadáver. Portanto, é uma diferença abismal. Por isso, as autópsias médico-legais dependem do Instituto de Medicina Legal, que é um órgão do Ministério da Justiça. Que é muito importante em casos, em diversos casos, mas em casos de assassinato. Sempre que não há uma causa clínica bem demonstrativa ou bem patente da morte, obviamente o cadáver tem que ser conduzido, como se diz, para o Instituto Médico-Legal ou para o Gabinete Médico-Legal da zona. Ou seja, uma morte súbita na residência, em que não há um passado recente de uma patologia grave, e que não há um médico que toma a responsabilidade para o certificado de óbito. Alguém que é encontrado inanimado na via pública, e agora repare, a verificação do óbito é um ato médico. Não pode-se, por mais e por melhor preparados que estejam os tripulantes do INEM, etc., a verificação do óbito é um ato médico. Só um médico é que pode dizer se aquele corpo, aquele cidadão é cadáver ou não é cadáver. Portanto, há várias provas, a prova da respiração, o eletrocardiograma mais 3 minutos, porque mais 3 minutos sem aporte de oxigênio ao cérebro é uma morte cerebral inevitável, mas não vamos para aí agora neste programa. Mas, portanto, há um conjunto de fatores que às vezes às pessoas parece que é fantasmagórico, passa o termo, não é. É ciência pura, é a medicina ao serviço da justiça. É a bem da verdade, e a verdade tanto é científica para bem da medicina, como é também utilizada cientificamente para bem da verdade, para que os tribunais possam julgar o melhor em consciência possível. Exatamente. E o Francisco estuda medicina. Estudei medicina. Pronto, e depois fez uma especialização. Sim, mas não cheguei a ser médico concretamente, fui técnico de tanatologia. E escolheu esta área por alguma razão específica? Ou foi um acaso? Pois não há casos como não há casos na coincidência, mas de qualquer forma, vamos lá ver, é muito simples, é muito simples situar no espaço e no tempo. Eu tinha regressado da guerra do ultramar, portanto de Angola, em 1974, cheguei no dia 12 de julho, e aconteceu, muita gente já não se lembra, que o famigerado engenheiro Brotas, mas foi ele, não há aqui nenhuma crítica a este senhor, que na altura era o Ministro da Educação e que fechou, pura e simplesmente, as faculdades de Medicina. Porque havia excesso de alunos, não interessa agora as razões. E como a Faculdade de Medicina estava fechada, e eu tinha ido para Mafra, para o Cristóvão Sérgio Medicianos, já no segundo ano de Medicina, eu queria continuar o curso. E perante um curso fechado, a faculdade fechada, o curso a meio, o jornal onde eu trabalhava fechou também, porque era o jornal do Patriarcado de Lisboa, era o jornal de Novidades, pertencia à antiga editora União Gráfica, que editava a Flama, que é uma revista que se calhar, na minha idade, já muita gente que se recorda, que na altura era a revista, vamos dizer, da socialite, eram os artistas, era as pessoas de classes mais altas, entre aspas, que faziam os temas dessas reportagens. E, portanto, não havendo uma saída profissional, a minha cunhada, porque nunca deixou de ser cunhada, embora esteja divorciada aos 30 anos, era médica legista, era cirurgiã, e disse, há lá vagas para técnicos. E pronto, foi assim. Eu gostei, e de facto gostei, porque na medicina legal nós conseguimos... É lidar com a morte todos os dias. Somos obrigados, por um facto, a lidar com a morte. Isso é uma faceta. Mas a outra, do ponto de vista técnico, é colocarmos tudo aquilo que aprendemos do curso, exatamente, como foi dito há pouco, vou repetir, ao sabor e ao fazer justiça. Portanto, e às vezes temos de ser mais maquiavélicos, passo o termo, que o presumível assassino. Temos que pôr hipóteses, mas o corpo e as técnicas bem científicas, bem definidas, de pesquisa do cadáver, há técnicas, obviamente, de periciais, é que vão levar a confirmar ou a não confirmar as hipóteses que pomos e ter um resultado. Por isso é que há o resultado da morte clínica e depois há uma conclusão da morte médico-legal. A maior parte das vezes é coincidente, pode não ser, porque nós descobrimos algo
que o colega médico de medicina geral, cirurgião, neurocirurgião, não conseguiu operar. Não conseguiu operar. Portanto, aquilo que acaba de me dizer é lidar com a morte, mas ao mesmo tempo lidar com a vida, tentando, com o do vosso trabalho, trazer à luz da ciência, usando a sua expressão, e que é correta, a verdade. A verdade possível aos conhecimentos que temos. Claro, obviamente. porque a medicina evolui constantemente e as técnicas e etc. Como em qualquer área da medicina, nós devemos utilizar o que mais moderno há para chegar a determinadas conclusões. Agora, o contacto com a morte, isso sim, isso é uma constante naquilo que eu escrevo e numa tomada de posição espiritual já quase há 28 anos, porque a morte sempre marcou. E é curioso que esta paixão, entre aspas, pelo Fernando Pessoa, em que ando pelas escolas e autarquias a divulgar a vida e a obra, também tem a ver com isso. Repare, e é bom relembrar, que Fernando Pessoa foi tocado pela morte aos 5 anos. Morreu o pai, ele vivia naquele primeiro andar, quarto andar em frente ao Teatro de São Carlos, não vale a pena aqui estar a contar a história. Depois foi a morte do meio-irmão. Depois foi ida para a África do Sul, onde morreu, que tinha 11 anos, uma irmã do segundo casamento da sua mãe. Depois foi a morte da avó Dionísia, com quem ele viveu, já aqui em Portugal. A morte é uma constante na vida de Fernando Pessoa, o seu isolamento. E é curioso, quando Fernando Pessoa escreveu, quando a mãe se mudou para a Travessa de São Marçal, ele disse que o corredor daquela casa era demasiado exíguo para as suas brincadeiras com o triciclo, pois eu durante a minha infância não brinquei com meninos nem com meninas, vivia no Hospital São José porque o meu pai tinha funções administrativas elevadas, a seguir ao Ministro na altura do Interior, nos hospitais. Tínhamos uma vivenda onde de facto residia pelas funções que o meu pai tinha fiscal-geral dos hospitais de Lisboa, e eu passava os meus dias, lembro-me muito bem, só a brincar triciclo no jardim dessa casa. As ambulâncias foram uma constante da minha infância, seguindo as ambulâncias. Depois fui para a medicina, porque não pude ir para a Academia Militar. Depois, de alguma forma, a morte, embora felizmente, graças a Deus, não muito constante no meu batalhão, mas o perigo iminente de morte, a África é... Isso é que é o stress, o perigo iminente. E depois a medicina legal. E ainda na vida militar aconteceu algo, porque pronto, é assim, não tem mal nenhum, temos que aceitar. Fui designado como oficial da Polícia Judiciária Militar, logo em Santa Margarida, para acompanhar todo o processo de um ferriel que se suicidou em Santa Margarida a poucos dias de embarcarmos para o ultramar. Portanto, repare, sem eu querer, fui logo, estava no segundo ano de medicina, portanto, a anatomia patológica era uma cadeira só de terceiro ano, e eu fui obrigado, por questões militares, a ter que fazer todo aquele, acompanhar, obviamente, toda aquela, as diligências jurídicas para definir o que é que tinha acontecido àquele ferriel. Portanto, a morte é uma constante. Mas a morte é uma constante, não nos deve atemorizar. Eu ia fazer essa pergunta. O que é que seria... Antes, pelo contrário. E tenho que dar aqui os parabéns. Já lá vamos, eu sei que já lá vamos e não vou ultrapassar a sua metodologia. Tenho que dar os parabéns a muitos dos leitores, das leitoras da sua página no Facebook e dos ouvintes e das ouvintes deste programa, porque de alguma forma muitos dos poemas ou dos textos são um grito de vida, isto é, São Francisco de Assis dizia na sua oração: ouve ao Mestre, é morrendo que se nasce para a vida eterna. E mesmo retirando daqui, pondo de parte a questão religiosa, deixemos a vida do além. Quanto mais nós nos dermos a questões úteis à sociedade, como este programa de rádio, como as noites e tardes de poesia que alguns amigos nossos animam, tudo isso é uma maneira, agora aqui confinada à poesia, para centrar, de ser úteis aos outros, pôr os outros a pensar em coisas para se libertarem das suas maleitas, não estarem confinados em casa. E a rádio, em conversa informal, há bocadinho falámos que ainda é o sortilégio da rádio aqui no nosso país e não só, levar uma voz amiga, programas amigos às pessoas que estão sozinhas. A quem está na prisão também, fica aqui o nosso abraço, de que devem ter fé e devem procurar, de facto, caminhar agora para uma nova vida. Todos nós erramos, não há problema. Saibamos é ter a força de vontade
para viver uma nova vida. E esta maneira, e a poesia é de certeza um caminho também para isso. Podemos morrer renascendo, sem ser a morte E outra física. questão, há pessoas que estão com uma vida fantástica, ainda bem, fisiológica, mas psiquicamente, socialmente, são amorfas, não pode ser. Nós temos de ser pedras vivas a bem dos outros. Não é para a nossa glória, é para ser útil aos outros é que nós devemos atuar. E isso tem sido uma constante na minha vida. Olho para trás e dou por satisfeito e dou graças a Deus. E felizmente que é assim. Nós temos que ir para o nosso bloco publicitário. Pronto. E voltamos já de seguida. Livro Aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. Páginas com sentimento, prosas e versos, descritos na verdade da humanidade. Almas que sorriem nas palavras que se unem. E estamos de volta. São 20 horas e 34 minutos, em emissão 211 do nosso Livro Aberto, hoje, dia 7 de fevereiro de 2020. Estamos com Francisco Pina Queiroz. E estivemos aqui à volta de um tema que faz parte da vida, como alguém escreveu aqui num comentário, e como todos nós sabemos, de facto, nós nascemos e vamos morrer, todos nós, seja lá qual for o caminho que façamos e à idade que chegamos. É o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Se há alguma certeza que nós temos, é que um dia havemos partir. Como, quando, em que circunstâncias, não sabemos. E eu sou da opinião que ainda bem. É que na nossa conversa informal porque não estávamos no ar, mas falámos de algo útil na continuidade, é que um dos sortilégios de quem faz rádio e da rádio é constituir um veículo de comunicação para quem está muitas vezes sozinho em casa, nas prisões, nos hospitais, mas ser um veículo motivador, motivante, para que as pessoas sintam que vale a pena lutar, que vale a pena viver. Há uma outra vida à espera. Mesmo que a nossa idade já esteja numa fase mais perto daquilo que é considerado ciclo de vida, ainda temos responsabilidade de deixar aos outros um legado, algo que proporcione um mundo melhor. E nesse sentido, da rádio, a Ana não vai levar a mal, que tenho que fazer aqui um agradecimento, porque claro que sim. Temos que reconhecer aqueles que nos convidam para algumas coisas. E foi através do lançamento de um livro que eu fiz ao Luís Pereira de Sousa, grande comunicador da rádio e televisão portuguesa e jornalista, que Zezé Miranda me conheceu e disse: eu tenho que ter no meu programa para falar de coisas de cultura e de geral. Portanto, fica aqui o meu abraço e o meu agradecimento ao Zezé Miranda, que já não trabalha, cortaram o programa dele, mas foram 10 anos de um programa portugalíssimo, numa outra rádio, também dos arredores de Lisboa, na margem sul, mas fica aqui o abraço ao Zé Miranda, e já tinha dado a si os parabéns. E a todos aqueles que fazem rádio, qualquer que seja o estilo de programa. Exatamente, qualquer que seja o estilo de programa, e em todas as rádios. Mais as rádios locais, porque as rádios maiores, as nacionais, acabam por se distanciarem, esta é a minha opinião, distanciarem-se um bocadinho mais do ouvinte, porque passam mais música, mais entrevista, sem mais darem... generalista, passa o termo, exatamente, com todo o respeito pelo termo mas também faz falta. Mais dirigido para o público local, que ouve, que está aqui, que às vezes até vos conhece da rua. E que não nos conhece, mas que nos conhece, porque vão falando connosco, portanto, torna-se mais intimista. Mas claro que as rádios, todas elas fazem o seu papel, e isto não foi depreciativo dizer, claro. Portanto, foi no sentido de que cada coisa é uma coisa, a fazer o seu caminho. E nós temos aqui algo muito, muito bom também que queremos fazer e que os nossos ouvintes estão à espera, que é a nossa rubrica. O autor e o leitor. O autor desafia e o leitor desfia a sua essência, num lugar onde se encaixam o autor e o leitor, numa união ímpar. O autor desafia e o leitor desfia. E esta semana um tema que o convidado da semana passada, quando eu disse logo excelente tema, agora está-me a falhar o tema, tive uma sereno para o encontro com Lenta Grande. Tem a ver com o que estivemos a falar. Exatamente, portanto, não sei se todos levaram para este lado, mas a criatividade é isso mesmo, e a individualidade de quem escreve, porque acaba por transparecer nos textos essa individualidade e forma e estilo e etc.
não é obrigatório que seja poesia. Esta semana acho que até maioritariamente foi. A poesia costuma ser mais diversificado, que ainda se torna mais complicado o trabalho do avaliador, neste caso, que foi o Francisco, que recebeu 26 trabalhos. Fico contente e fico até muito... Tenho que agradecer. Acho que o conjunto de respostas e a qualidade das respostas é significativa no seu todo. Mas, se Ana me permite, há uma frase de Santa Teresa d'Ávila que, em determinadas circunstâncias, eu costumo utilizar. Aqui não há gravidade, mas eu vou dizê-las porque me parece que vou exprimir bem o que eu senti. A frase de Santa Teresa d'Ávila é: que nada te espante, que nada te perturbe, só uma coisa é certa: Deus existe. E nesta temática em que nós estamos, na minha experiência profissional e naquilo que são temas, a maior parte dos textos ou de prosa poética que eu faço, eu tenho que dizer o seguinte: na realidade apareceram poemas muito bonitos, muito bem feitos, que eu aprecio, mas não foram de encontro ao subtexto que eu pretendia, ou seja, ao tema central, encontro com letra grande, a partida, seja para a casa, para a morada do Pai na perspectiva cristã, seja na reintegração dos seres, seja o regresso à energia do universo, em tudo. Isto é abrangente, estamos a falar o mesmo. Mas, de qualquer maneira, dou os parabéns, fiquei um bocadinho admirado, porque uma grande parte, uma grande percentagem, foi para o encontro homem-mulher, para o encontro de si com o outro, que é louvável, e expressaram sentimentos de uma forma muito bonita, que eu acho que há aqui poemas, portanto fico altamente gratificado também, porque surgiu com essa frase poemas lindos. Mas para mim, desculpem lá, isto é subjetivo, e aqui ninguém está a catalogar ninguém, nem a classificar. Sim, mas como há um objetivo de dar um primeiro, segundo e terceiro lugar, depois tudo o que é possível agarrar para se fazer essa filtragem acaba por ser agarrado. Pronto, eu selecionei em função do que eu pretendia que as pessoas pensassem, refletissem, com todo o respeito por tudo aquilo que foi escrito e que até... E de qualquer das formas todos ganharam um bom poema. Sem dúvida alguma. Para a sua... Agora um desafio que não estava preparado. Eu penso, sugiro, que é justo e perfeito que a Ana Coelho comece a colocar nos seus objetivos. Eu penso que e não é por eu ter colaborado, calma, penso que todos aqueles e aquelas que já colaboraram neste programa, que já dei os parabéns várias vezes e oficialmente, possam ter um livro se calhar no fim do ano. Acho que era muito bonito. Os convidados, o tema e depois quem é que escreveu sobre isso. Acho que era muito bonito, porque há obras que têm surgido com muito nível. Já tivemos a oportunidade de falar particularmente. Eu fico muito satisfeito. O Francisco foi uma das pessoas que faz questão de vez em quando me ligar e dizer que ouviu o programa. Parabéns. E gostou muito da... Isto parece ovo de Colombo. Como é que este desafio, que agora parece fácil ter desencadeado, o desencadeou e de facto. E há pessoas que se notam que estão a melhorar na sua forma de escrita e muito bem, ficamos todos muito contentes. Muito contentes. E temos aqui autores, o Francisco recebeu 26 trabalhos numerados sem nome, e temos aqui autores de todo, mais experientes, menos experientes, e felizmente há muitos que não escreviam e começaram a escrever nestes desafios, e isso é uma terapia. Que há pouco em off também falávamos isso. Todos nós precisamos de motivações extra à nossa vida, ao nosso cotidiano, e não nos devemos isolar, não nos devemos... Podemos agarrar um pincel e pintar, podemos agarrar um fazer teatro, vamos falar sobre teatro? Exatamente. Começar a dizer poesia, quebrar o medo de falar em público, as palavras estão escritas, vai apenas dar voz e ninguém tem que ser grande declamador. Vamos começar a fruir, a tirar... Vamos, porque já que os nossos amigos de língua, irmãos de língua dizem, vamos curtir as palavras, até que pode ser que outro poeta escreveu. Mas perante uma determinada Assembleia, aquilo que essas palavras me fazem sentir é saltar para nós começarmos a fruí-las, a dizê-las. Exatamente. E vamos então, eu vou dizer quem foram, vou perguntar quais foram os escolhidos. Pronto. Portanto, quais foram os 3 textos então, que se destacaram. Me permite, isto é defeito profissional, estar a repetir as coisas, mas vamos lá ver. Desde o princípio, eu
não consigo seguir sempre, mas segui os primeiros programas e gostei imenso, e portanto estou cá também a enaltecer esta rubrica, que é dado um tema, e esse tema é dado sonoramente, foneticamente pela rádio, mas vem escrito no Facebook, vem escrito. E a forma como está escrito, ou estão escritas as palavras, tem importância para a construção do texto, da prosa poética ou do poema, para ser fidedigno com quem alvitrou, sugeriu esse tema. E o tema era Voo Sereno para o Encontro. E o encontro até teve piada, que foi por mensagem de telemóvel, e Ana quis que eu confirmasse e eu disse, é assim, claro, ok. E então eu selecionei, dentro de tudo que já foi falado, e não vamos investir mais tempo a repetir, o que me surgiu por correio eletrónico, eu não gosto de dizer e-mail, por correio eletrónico oriundo da Ana Coelho há 48 horas, salvo erro, é o número 15, sob o título, exatamente, Voo Sereno para o Encontro, número 15. Em segundo lugar, para mim não é lugar, é aquele que, para aquilo que eu pretendia que escrevessem, ou que era a minha expectativa, ponho o número 11, que fala ao teu encontro. Aqui, neste número 11, eu procurei salvaguardar e de alguma forma compensar todas aquelas contribuições que eu pus de parte porque a palavra não estava na sua totalidade. Mas como aqui o sentido está cá, neste número 11 eu dou os parabéns e englobo todos os outros. E depois tenho o número 22, que é Tempo Estranho, mas que acaba de facto com a frase que foi dita naquela última sexta-feira, 8 dias. Exatamente. Porque eu vinha, salvo erro, de carro e ouvi o seu programa. Ouvir o programa. Até já agora, quem são? Eu vou dizer, exatamente, vou dizer o nome de todos os participantes, porque todos merecem serem nomeados aqui. E os meus parabéns. Há obras lindas aqui. E ainda bem. Portanto, e por ordem de chegada vão ser ditos os nomes. O primeiro, o que foi numerado 1, Armindo Loureiro, Cláudia Filipo, Cecília Pestana, Ana P. Salgado MR, Cris Anvago, Maria Batista, Flor Bela Lourenço, Litas Ricardo, Sónia Costa Rodrigues, Filomena Fadigas, agora chego ao 11 e vou dar um salto ao 12, Sandra Ramos, Florinda Dias, Maria do Rosário de Freitas, o nome que lhe é familiar, e vamos falar nisso daqui a pouco. O 15 vou saltar, António Fadigas, Tita Leal, Raul Ferrão, Olívia Souza, da Rocha EJRC, Rosa Maria, o 22, vamos ao 23, Lina Salles, Ângela Cabós, Vítor Duarte, Zé de Sousa Sardinha. Também é um nome que sim, bastante familiar. Alguns são, mas Ferrão, muito, sim, exatamente, e o Raul Ferrão também. E o que ficou em terceiro lugar, João Lucas. Eu não estamos a falar de alguém do Funchal. Da Madeira, exatamente. Não é habitual participar, penso isso foi uma ligação pelo... Eu tive o cuidado de, para as pessoas que estão comigo em Rotter e noutras situações a que eu pertenço, organizações, de fazer o convite. Divulgar. Àqueles que eu achava exatamente. Que iriam corresponder, houve muitos que corresponderam, pelo menos fizeram alguma coisa, mas entenderam por razões várias não enviar. Não enviar, pronto, sim, respeita-se perfeitamente. O segundo lugar vai para uma repetente que semanalmente tem ficado aqui sempre nestes 3 lugares, que se chama Graça Canhão, que é da Albufeira. Mas esse nome não me é estranho, não. Todas as semanas sim, ela ganha qualquer coisa e participa. A nossa querida Graça Canhão, que é uma poetisa... Eu repito, este número 11, então, a Graça, eu procurei, ao colocá-la aqui em número 2, fazer digamos, uma dádiva, salvaguardar todos aqueles colaboradores que não puseram concretamente a frase completa, mas está cá o sentido. Que na entrelinha se sente o que... Porque muitas vezes ao escrever não é preciso estar textativamente escrito, mas sim subentendido. A regra fosse essa, mas pronto. Que estivesse escrito. Até aqui é o número 15. O número 15 é alguém que também lhe é bastante familiar.
Gabriela Rangel. É. Não só ao Francisco, como a todos nós, porque semanalmente a Gabriela A participa. Gabriela faz parte do grupo teatro do Poema na Vila. Exatamente. E tive o prazer e a honra, fui eu que apresentei a exposição da Gabriela no... como é que é? Batuque. No Batuque, Em Marinho, que ela faz exatamente. parte. Muito bem, parabéns parte, a todos. E faz parte da... Do Poema atenção na Vila. que foram todos numerados, e a Gabriela é uma participante assídua dos nossos... E também penso que já... Também pinta. E no Batuque faz parte também lá alguns grupos corais. Exatamente. E faz parte da peça. Olha, está o exemplo de alguém que, já não tendo atividade profissional, procura ocupar o chamado tempo livre, e cada um gera o seu tempo, em questões culturais e portanto, participa e é útil à sociedade. Está a ver? E semanalmente, desde que começaram os desafios, a Gabriela tem participado sempre. Muitos parabéns, Gabriela, muitos parabéns aos 26. Todos, sim. E- Há poemas muito bonitos, eu digo mesmo, há aqui poemas que, embora referentes a um encontro entre homem e mulher, ou consigo mesmo, que também é bonito, vão ter futuro. Estes poemas são muito bonitos todos. Eu Muito vou bem. só pedir ao Francisco, como é habitual, que leia o vencedor. Não podemos ler os 26, porque não chegaria ao tempo para tanto. Mas... Então, da nossa querida amiga e atriz também do grupo teatro Um Poema na Vila, Gabriela Rangel, voo sereno para o encontro. Um dia, quando partir, rumo ao infinito, quero que o meu voo seja sereno, para o encontro do meu Deus humano. Pelos milénios fizemos uma ideia tão humana de ti, atribuímos-te defeitos e virtudes puramente humanos. Quando eu partir, meu Deus, rumo ao entardecer, num voo sereno para o nosso encontro, que seja tão belo o meu renascer, e porque acredito, no voo sereno ao encontro com a luz, combinação feliz de amor e energia, serás o meu amanhecer, na alegria que me seduz. Antes de chegar ao outro lado do caminho, antes ainda no nosso encontro, oh meu Deus, vou pedir-te paz, força, amor, sabedoria, e que para além da aparência humana saiba distinguir o bem da maldade. Ensina-me o caminho da verdade. Bravo. Muito, muito bom. Como é habitual, todos estes trabalhos irão ser publicados na rede social Facebook, para que todos possam apreciar os trabalhos, tal como o Francisco fez, e eu também acompanhei, que os vou recebendo e vou lendo, e terão todos a oportunidade de lerem todos os trabalhos, de comentarem, de, entre todos, interagirem nesta temática que é muito, muito boa. Sim, que é as para palavras. mim não houve intenção de classificar por classificar. Eu teria vontade de ler todos, embora fugissem muitos do que se pretendia, mas são lindos. São Portanto, excelentes na mesma. Quanto ao livro, depois combina-se aqui combinam com a nossa querida Ana Coelho. Eu irei A ofertar. Gabriela, se calhar, é mais fácil ser Sim, o Francisco a entregar. eu irei ofertar um livro de Mário Martin Guia, que já partiu com 82 anos para outra dimensão, que começou a escrever poesia aos 72 anos. E quando partiu, tinha 8 livros de poesia. O último, eu fiz o pós-fácil, eu é que fiz a revisão sempre dos livros dele, e portanto é alguém que viveu de perto comigo, fartou-se viajar comigo pelo país, também a divulgar determinados ideais, e portanto será um livro de Mário Martin Guia, recordar Começou a escrever, que é uma apologia. ouviram o que foi dito, 72 anos, nunca é tarde. Teve uma vida profissional muito ativa na antiga Companhia Colonial de Navegação. Começou a ser dos primeiros homens do marketing em Portugal, muito ativa, e depois aos 72 começou a fazer um flashback, não é? Eu não gosto dos termos ingleses, mas fazer uma retrospectiva da sua vida, a ser sensível ao que via, e começou a escrever poesia muito A conseguir exteriorizar por palavras, por poesia, e nunca é tarde para começar. Portanto, fica aqui esta mensagem, e muito obrigada a todos pela vossa participação e pela vossa interação nestes textos, e a vossa entrega, etc. E quem começou a colaborar pela primeira vez, faz o seu próprio convite, ouçam e colaborem, continuem a colaborar, que vale a pena para todos. Exatamente, exatamente, porque eles que o fizeram
que continuem. Francisco, vamos agora retomar a nossa conversa. Eu vou aqui tirar uns segundos e depois vamos pegar também, porque queremos já falar no próximo domingo, que há qualquer coisa que nós queremos que os nossos ouvintes tomem conhecimento e adiram, mas eu vou relembrar, e temos mais uma semana para enviarem os vossos trabalhos para a coletânea Livro Aberto 2020. A quarta coletânea do nosso programa Livro Aberto, uma vez mais com fins solidários, 2 euros de cada livro reverte para a natação adaptada do Alhandra Sporting Clube. Portanto, os seus trabalhos têm que chegar através do nosso e-mail livro.aberto.rva@hotmail.com até ao próximo dia 15, que é a próxima semana. Isto já está mesmo a terminar o prazo. Peça as regras de participação através do e-mail, através da rede social Facebook, para aqueles que têm mais dificuldade no correio eletrónico, no nosso e-mail. Podem fazê-lo e enviaremos, mas é muito fácil. Uma pequena biografia, poemas não muito extensos, para que possamos fazer uma seleção. O tema é livre. E o que é que nós pedimos? Que cada participante compre um exemplar, cujo valor não excederá 12 euros, provavelmente nem chegará a isso. Estou a dar só um mote. As outras custaram 11, portanto depende do número de páginas. É um trabalho voluntário da minha parte, feito em edição de autor, e todos os lucros revertem para a natação adaptada do Alhandra Sporting Clube. Agradecendo à União de Freguesias Alhandra, São João de Montes e Calhandris o apoio a este projeto, que ofereceram uma verba que também reverterá depois para a natação adaptada, mas que serve de uma ajuda para que o projeto avance sem grandes dificuldades económicas, porque nós aqui fazemos tudo voluntariamente. Muito obrigada àqueles que já enviaram. Os que não enviaram estão a tempo de o fazer. Não deixem para o último dia, há bom português, que é sempre no último dia, mas se for no último dia também serão bem aceitos. Vão enviando os vossos trabalhos e queremos uma vez mais fazer uma união de sentires numa causa solidária. E já é também o encanto da rádio. Fica aqui o convite, na Apoio e PSS Apoio, onde faço uma noite de poesia mensalmente, desde há 5 anos. Fica aqui o convite. Se quiser apresentá-la ao livro, porque nós, aquela IPSS foi fundada por Rotários, como sabe, eu fui fundador do Clube Rotário e tive funções em Rotary, a bem da comunidade, é isso que interessa, e a bem da comunidade temos aquele espaço cultural que se chama Fórum Apoio, que era a antiga sede da IPSS Apoio, fundada por Rotários de Algés e não só, e outras pessoas à vontade, para lançar livros. Como tal, então fica combinado que iremos fazer uma apresentação lá. Podemos perfeitamente fazer. O convite formalizado. Muito obrigada, e está aceito. É só agendarmos as nossas agendas. A propósito da coletânea, fica aqui também um convite, que é o seguinte. Muitas vezes, quando algum amigo ou amiga faz anos, festeja o aniversário. E o que é que eu vou dar? Porque não comprar um livro desta coletânea de antecedência, conforme os amigos que habitualmente ou obrigatoriamente dão uma prenda, e fica já a prenda feita. Exatamente. E é uma prenda bonita. E oferecer um livro. Os amigos, é um amigo. Exatamente. Um livro é um amigo. Exatamente. E então estamos a falar, Ana Coelho, de algo que acontece no domingo, vai acontecer em Cruz. Ora bem, penso que a maior parte de quem ouve este programa, quem está ligado à poesia, sabe que em Cruz, desde há 8 anos, vamos exatamente festejar o 8º aniversário no domingo, através do impulso, da perseverança, do entusiasmo de Ana Freitas, que há um encontro mensal, habitualmente ao domingo, que se chama Um Poema na Vila. É um grupo informal, mas com grande dinamismo, em que a poesia é, digamos, a rainha dessa tarde. A poesia dita, a poesia ouvida. Há pessoas que vão lá apenas para fruir e não vão dizer poesia, mas fruem à sua maneira, e é bom que estejam. Neste caso, o 8º aniversário vai ser comemorado com uma simbiose de artes. A convidada especial é Graça
Pires, uma poetisa com algum nome, com muitos livros publicados. E ela própria, como acontece aqui, é que deu o tema: o silêncio, lugar habitado. O silêncio, lugar habitado. E sob este tema, conforme queiram, artistas plásticos foram convidados a participar. Haverá uma exposição de artes plásticas com este tema, que estará patente até 1 de março, na Galeria Municipal de Coruche, mesmo por trás do mercado, faz parte do mercado, mas é uma galeria de âmbito e de ações culturais. Teremos o coro Consonante de Oeiras, sob a batuta de maestro Luís Pedro Faro, e teremos também alguém da terra já conhecido em muitos encontros por Lisboa e não só, David Carrapa, um grande saxofonista. Fantástico. Vale a pena mesmo, ouvi-lo. muito. Vale a pena Eu já o ouvi lá numa ou duas sessões que estive. E vai ao Els Club, e vai a Lines, e vai a Rotary, e é um homem que está sempre pronto a dar de si antes de pensar em si. E, portanto, a Ana Freitas será mais uma vez a coordenadora desta sessão. Quem for poderá inscrever-se à Ana previamente, Ana Freitas, para dizer 1 ou 2 poemas. Eu penso que amanhã será difícil dizer mais que um poema, para dar vazão a todos que querem colaborar. Poderá ser da própria Lavra, ou da poetisa convidada, ou de outro poeta português. E penso que vai ser uma festa, mais uma vez, em honra e em louvor desta maravilhosa língua, a nossa língua portuguesa. Amanhã, 15 horas, domingo 9 de fevereiro, às 15 horas, da Galeria Municipal de Cruz. Pronto. 15 horas, e será uma tarde de poesia, mas também com música, e podem ver uma exposição de artes plásticas que tem escultura, pintura, instalação, sob o tema, e se quiserem ainda escrever algum texto sobre este tema, podem ir e ler. O silêncio, lugar habitado. Exato. Eu já partilhei este evento durante esta semana e logo irei partilhar de novo para que possam consultar, caso seja o vosso interesse, e estejam, porque de facto é um lugar onde nos sentimos em casa. Já agora, Ana Coelho, tal como Ana Freitas... Agora vou ter que pedir, porque o relógio já está a mandar em mim há um tempo e nós já retomamos a conversa. Até já. Livro aberto de Ana Coelho, todas as sextas-feiras das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer, onde as palavras se libertam com ou sem verso. Páginas escritas sem vento, dedilhadas para os olhares sorrirem, com gente por dentro. Estamos de volta, 21 horas e 8 minutos do dia 7 de fevereiro de 2018, a nossa emissão 211 do Livro Aberto. Francisco Pina Queiroz tem estado connosco aqui à conversa. A história de vida, a história, já falamos no Poema na Vila, no próximo dia 9, 15 horas, no mercado... Galeria Municipal, no mercado de Coruche. Podem escrever sobre o tema, que depois nós iremos divulgar na nossa página, para passarmos um bocadinho mais à frente. O silêncio, lugar habitado. Pronto, podem escrever sobre este tema, enviam uma mensagem à Ana Freitas, ou poderão enviar para mim, que eu faço chegar à Ana Freitas, e nesse dia também poderão dizer esse poema. Apreciar arte, ouvir música, estarmos todos juntos, sairmos da rádio, das redes sociais, estarmos ao vivo, a cores, faz toda a diferença. E muitos são os grupos, muitas são as rádios, muitos são pessoas anónimas, dinamizadores, como é a Ana Freitas, com o grupo dela e com todos, que por este país fora vão fazendo atividades. E o Francisco queria dar os parabéns, eu vou-lhe dar a primazia porque eu roubei-lhe a deixa. Mas estamos em parceria. Porque, na verdade, ao falar deste Poema na Vila, eu disse à Ana Coelho que era pertinente que neste programa de poesia, mais uma vez, salientasse e louvasse todos aqueles, não interessam os nomes, que não corríamos o risco de esquecer algum, exatamente,
em todo o país, de facto, animam, dinamizam, promovem, sejam tardes de poesia, noites de poesia, chama-lhe o que quiser, é um conjunto de homens e mulheres que à volta de poemas, à volta de poesia, se reúnem em língua portuguesa sobretudo, mas que afinal é uma maneira de extravasar, como a Ana Coelho disse há um bocadinho, sentimentos, pensamentos, reflexões, e somos úteis uns aos outros, partilhamos. E proporciona-se momentos de enriquecimento recíproco. E partilha humana, que faz muita aqui. falta, e cada vez mais que as pessoas não se isolem. Sabemos que alguns dos que nos estão a ouvir não têm essa possibilidade, mas aqueles que têm, por favor, adiram a este tipo de iniciativa. Já agora, nesta questão da língua portuguesa, dizer que através do Rotary nós temos ligação a todos os clubes rotários. Rotary é uma organização internacional com assento na ONU, nasceu em 1905, por um conjunto de 3 homens livres e de bons costumes, digamos, que quiseram ser úteis à comunidade através da sua atividade profissional e não a dar dinheiro propriamente dito, é com o conjunto de sinergias. Nós, desde há uns anos, que no dia 21 de março, mas também em ligação com o 27 de março, que é o dia do teatro, tentamos, através de uma plataforma de Rotary Internacional na internet, e nós já tivemos 2 anos que correu muito bem, outros foi a adaptação, estamos em contacto com o Rotary Clube Luanda, Rotary Clube da Praia, Rotary Clube de Funchal, Rotary Clube de uma cidade, penso que é Caxias, do Brasil, Rio de Janeiro, ou seja, fazemos a festa da lusofonia, poetas vários de língua portuguesa, reunindo para comemorar o Dia da Poesia. Na altura própria eu ponho o convite a circular e espero para que possa também colaborar. E divulgarmos aqui connosco. Muito obrigado. Nós em março também iremos ter, e fica aqui agora, isto é o convite, faz convite. No dia 28 de março vamos ter na Biblioteca Municipal de Alenquer a 3ª Maratona Poética, que começa pelas 14 horas até às 24 horas. Este ano a tarde poética e depois à noite um espetáculo musical com José Baião dos Santos e mais um acompanhante dele, que eu agora, isto nomes é uma desgraça comigo, oportunamente eu irei dizer o nome, e as inscrições para participarem na Maratona Poética já estão abertas. É só seguirem o link, que também está partilhado no Facebook. Adiram a esta iniciativa porque é uma forma de comemorarmos também a poesia. 28 de março porquê? O Dia da Poesia não é 28 de março, mas como há tantas iniciativas, temos que as espalhar no calendário, porque no fundo o Dia da Poesia é como o Natal. É quando o homem quiser. A área dos Santos, pronto, e podemos sempre adaptar, e então será a 28 de março, e fica aqui o convite, se puderem estar presentes. O ano passado eu não estava cá, estava no Funchal, mas houve outras pessoas que vieram, e este ano estamos a contar também que consigam estar. Francisco, a paixão pelo teatro. É paixão, por acaso, é bem apropriada. Nota-se, é porque se nota, até porque em dezembro tivemos cá a peça do Tempo e das Coisas, encenada pelo Francisco Pina Queiroz, com o grupo O Poema na Vila, Grupo Teatro O Poema na Vila, uma peça fantástica, que foi no Museu João Mário em Alenquer, portanto, a comemorarmos o nosso encontro de Natal. Eu agradeço pessoalmente e, digamos, em nome deste grupo de teatro, porque foi a possibilidade de nós integrarmos e sermos convidados para a vossa, que é nosso, o programa é de todos nós. Mas, digamos, para a festa de Natal de Livro Aberto. Muito obrigado. E foi um encontro muito bonito e uma peça que vale a pena ver e rever, porque tem mensagens muito boas. Os textos são de Joaquim Pessoa. Do livro Ano Comum, em que o Joaquim Pessoa procurou, disciplinou-se e conseguiu, em cada dia de um ano, escrevia algo, ou prosa poética, ou poema mesmo. E, portanto, são 365 poemas ou trechos de prosa poética. A mim, o que eu fiz, fiquei perfeitamente também apaixonado pelo livro, foi condimentar, selecionar fragmentos dessa prosa poética e poemas para ajustar àqueles elementos de um poema na vila
tinham feito uma oficina, eu não gosto de workshop, tinham feito uma oficina comigo de dizer em público, falar em público, mais até para aperfeiçoar a forma como diziam os poemas. Mas depois eu verifiquei que havia ali matéria-prima e vontade de algo mais. Nasceu o Grupo Teatro, temos 2 peças agora que vão ser preparadas, uma rapidamente, sem desvendar muito, uma é de um alfés médico que esteve em Angola de 63 a 66 e os sinos hão de tocar. É uma história que narra aspectos que aconteceram com muitos, de que com o flagrar de uma mina vieram com os órgãos sexuais destroçados e, portanto, é a reinserção familiar. Ele era casado com uma jovem, portanto, a sua idade, esse drama é que vai ser posto em causa. E outro, muito diferente, para rir, e escrito mesmo para o ambiente de uma aldeia, seja ribatejana ou qualquer outra aldeia, que é um senhor que desde há não sei quantos meses, todas as semanas, ganha a lotaria. E a esposa julga que aquilo é obra do diabo, e é curioso, o homem que ganha tanto dinheiro lá para casa é maltratado pela mulher, portanto, é para rir, são 2 facetas. Agora, o teatro é de facto uma paixão, surgiu como uma tentativa de valorização pessoal, porque em determinado momento não interessa sair da medicina legal, e fui para uma seguradora internacional tratar do ramo de saúde, do ramo de ciências pessoais, obviamente, pelo meu apetrechamento e pelo gosto de ensinar. Mas também a tal cadeira de Psicologia Clínica do 3º ano que eu tive, obviamente, deu-me, digamos, deu-me o estofo e a preparação técnica indispensável para a área comportamental. E então achei que para desempenhar ainda melhor o ser formador da área comportamental, eu tinha que aprender mais teatro, porque o psicodrama, como sabe, é uma ferramenta utilizada na formação profissional. E foi assim que frequentei um curso inesquecível com o Marco António Del Carlo, um ator conhecido das telenovelas e do teatro português. Um mês na Malaposta, ainda o Teatro Malaposta pertencia às várias autarquias ali contíguas, não vamos falar na crise da Malaposta, não vamos para aí, o que interessa é o que foi feito e muito bem com o professor Peixoto, que era professor do Conservatório, e então eu tive a possibilidade, durante o mês, de viver segundo a metodologia de Stanislavski, que é a mesma do Estúdio Artes em Nova Iorque. Stanislavski foi, portanto, alguém que na Rússia criou, digamos, um estilo de teatro em que pôs em prática nas peças de Chekhov, as pessoas conhecem o Pedido de Casamento, as Três Irmãs, os Malefícios de Tabaco, são de peças carismáticas nesse sentido e que, não sendo tragédias gregas, também têm, digamos, temas que são sempre constantes da espécie humana. Essa é também uma característica das tragédias gregas e, portanto, foi fascinante. Formámos um grupo de teatro, no Lumiar, numa coletividade. Depois a minha vida profissional não permitiu ligar-me ao teatro como eu gostaria, e agora sim, e tenho tido convites e, sobretudo, há duas situações que eu reputo com uma certa alegria, digamos. Foi ter feito General Spínola no documentário para a televisão, que costuma passar na noite de 24 para 25 de Abril, da Marginal Filmes, em que foram 6 marcas da história contemporânea portuguesa. E nessas 6 marcas, são 6 documentários, em 3 o General Spínola entra. E, segundo dizem, de facto, a forma como eu encarnei o personagem é digna de registro. Há uma outra situação, que é a colaboração com a Universidade Lusófona, no departamento do curso de licenciatura em Realização e Audiovisuais, em que tenho colaborado como ator, e há um filme que eu reputo também de interesse, e por isso o digo aqui, que é o Anexo. O Anexo foi selecionado para o Fantasporto de há 2 anos, o que significa que os alunos da Lusófona nesta área aprenderam, estão de facto de parabéns. E daí, agora com mais tempo, considerei útil esta dádiva ao teatro. Para mim é uma colaboração
com a população de Cruz, com esses elementos, amigos e amigas da poesia. Que disponibilizam o seu tempo para ensaiarem, não têm um espaço próprio. Temos aqui o exemplo, a Gabriela, a Alzira, são nomes que muitos de nós conhecemos, que se deslocam quilómetros para ir ensaiar. À noite. Isto é que é o teatro amador. Quando se fala em amador, seja o fado, o teatro ou a rádio, é aquele que ama aquilo que faz. E como tal, nós sabemos que no panorama artístico português, pelo menos no fim do século passado, meio do século passado, a grande maioria dos grandes atores passaram à história, porque se foram da Ler a Morte Libertando, começaram no teatro amador. Não foi no conservatório. Qual é a importância do teatro para a população em geral? Pronto, não vamos aqui falar do aspecto académico de teorias, vamos no aspecto prático, é isso que interessa. O teatro é um ninho alquímico em que cada um de nós consegue encontrar-se, rever-se, revisitar-se, um termo que Fernando Pessoa gostava, mas no fundo conhecer-se melhor. E ao conhecer-me, passa aqui esta ênfase, melhor, necessariamente eu vou conhecer melhor e atuar melhor, atuar no sentido de conviver no cotidiano com os outros. Para mim, essa é a grande arma, passo o termo, o grande utensílio que o teatro representa. Para quem o faz, é autoestima, é domínio do falar em público, é o domínio da respiração, que tanto serve para falar em público como para dizer poemas, como em qualquer situação, nem que seja numa reunião de condomínio, digo-se a brincar, possa usar da palavra, e o trabalho da equipa. Porque o mais importante, muitas vezes, no teatro, não é o conjunto de representações que nos convidam, como foi Ana Coelho. É aquilo que nós trabalhamos, cada um per si e em conjunto, nos ensaios. Esse é que é, essa é que é a grande chama. E as vivências. Os exercícios que se faz, que nos obrigam a conhecer muito melhor. Quando há homens e mulheres de teatro que dizem que gostei imenso de trabalhar com aquela companhia, não é por estar lá A ou B, foi o ambiente que se criou e que nos marcou. Em qualquer ensaio, por mais ínfima que pareça a peça, não há papéis ínfimos em teatro, nem peças ínfimas, tudo é teatro e válido para a valorização de cada um de nós. E mais, essa história, muitos espectadores, poucos espectadores, o carinho, o entusiasmo com que nos damos para representar, como foi no Coço, para 80 e tal pessoas, ou para representar no local só estão 20 ou 30, não tem separação. O carinho, o entusiasmo é o mesmo. É o mesmo. Porque aquelas pessoas merecem que a gente dê. Essa é também uma questão de teatro, trabalho em equipa, é fundamental. É muito importante e é importante que as pessoas se envolvam nestes projetos. E já agora o Francisco está disponível, o grupo, o Teatro Poema na Vila, a levarem esta peça aonde os que quiserem receber. Sim, eu diria, o gratuitamente, é mesmo gratuitamente. A única coisa que nós exigimos, que é para rir, é o transporte, quando é fora do alcance de Cruz, e uma merenda que serve para nós convivermos com as pessoas que nos convidaram. No final, também não é nada de excepcional e que se pode assim, portanto, se nos estão a ouvir e nós somos ouvidos. Aliás, com o Roberto foi assim que aconteceu. Exatamente, nós contamos com o apoio, não conseguimos pagar a parte da deslocação, mas conseguimos que o nosso restaurante AIA no lugar da Torre nos proporcionasse e proporcionasse a vinda aqui. Mas há sempre uma forma de dar volta às coisas e levem esta peça à vossa localidade. Chamem-nos. Do tempo e das coisas. O título, de facto, é meu, com autorização, obviamente, do autor Joaquim Pessoa. Todo o texto é de Joaquim Pessoa, do seu livro Ano Comum. E já houve pelo menos uma, que eu não pude estar, mas que o Francisco me convidou a estar e que uma representação em que ele esteve presente. O autor esteve, foi no 4º aniversário das Noites de Poesia na Apoio, portanto, exatamente, naquela que eu animo, onde o Joaquim Pessoa esteve presente. Foi a primeira vez e ele próprio confessou publicamente que tinha ficado admirado do ponto de vista positivo, porque sabe quão difícil, não estou agora aqui a dar é a realidade, mas quão difícil é dramatizar e fazer teatro só com poesia. Exatamente.
portanto, estão disponíveis, levem agora, a mensagem, esta peça a até à mensagem Praça. tem a ver com tudo o que estivemos a falar, do tempo e das coisas, a efemeridade, a banalidade das coisas, que muitas vezes as pessoas se degladiam, há discussões, quando afinal há o tempo do alfa e do ômega e temos é que ser úteis aos outros. Exatamente, e se todos fizermos um pouquinho, o nosso mundo, a nossa parte, e nós temos muito, nós seres humanos, temos muito hábito de contestar, de reclamar, de dizer que não se faz, mas nós também temos que fazer qualquer coisa. Porque era o tema da conversa, era inevitável que se falasse da morte outra vez, mas a morte para construir o futuro de uma visão válida e útil aos outros. Reparem, eu tenho uma certa experiência, por razões que agora não interessa aqui referir, digamos, da pastoral da morte. E em cerimónias fúnebres, por razões várias, eu tinha que tecer algumas considerações naquelas circunstâncias do velório. Eu considero que há alguns tipos de pessoas que eu notei. Há aqueles que se comoviam pelos laços de amizade, de família, de trabalho, com quem tinha partido, era cadáver, e há sempre alguém que se comove pelas palavras que podia ser eu, outra pessoa a dizer, porque toma consciência de que se calhar até com a pessoa que estava ali houve um conjunto de discussões, de quesilhas que são porcaria, desnecessárias. E então aí é o aspecto positivo de que não ver a morte como a separação, fisicamente vamos acreditar que um dia, qualquer que seja a crença das pessoas, havemos de tornar todos a estar, mas mais fácil é exatamente, serenamente, estarmos preparados para este encontro, como se um dia partíssemos e numa praia há uma barca que se abre e de braços abertos estão um conjunto de sorrisos de pessoas com quem nós vivemos e que estão à nossa espera. E encontramos finalmente aquela paz. Francisco, são 21 horas e 27 minutos e eu vou colocar aqui uma questão, temos 3 minutos. Vamos tentar responder aqui. Eu sei que é um tema que o professor Francisco Pina Queiroz quer falar. O professor Pina Queiroz quer... o professor, toda a gente me trata por professor e eu fico muito agraciado por isso, porque eu não sou professor doutor. Professor doutor é de facto aquele indivíduo que academicamente, depois de fazer a licenciatura, o mestrado, faz uma prova de doutoramento. O título, como dizia o Tito Livio, grande crítico de teatro e nosso amigo, o Tito Livio dizia: Francisco, nós temos um título que vale mais que o professor doutor. Foram os nossos antigos alunos que, quando nos veem, seja onde for, dizem professor. Ou seja, o título professor não é o setor. Né? E repare que na medicina legal eu fui monitor da cadeira de parte de autópsias para alunos da judiciária, do Centro de Estudos Judiciários, de futuros delegados do Ministério Público, depois na atividade seguradora. Esse título é o carinho e o respeito pela forma como nós demos as aulas, em que não desbobinamos. O aluno, isto tem a ver com o teatro, etc. O aluno é um ser humano que merece muito mais do que ouvir debitar matéria. Ensinar não é só debitar matéria. Ensinar é procurar que o outro venha cá para fora e partilhe comigo e caminhe na matéria que estamos a dar. E isso eu olho para trás. Se senta perfeitamente a questão de Pina Queiroz é muito simples. É o meu nome, mas o meu filho é professor nas Belas Artes, o meu filho é artista plástico e assina Francisco Queiroz. E pediu-me, porque já nestas coisas que são públicas, evitar colagem. E então eu fui buscar, só para aspectos literários e de teatro, o apelido que no fundo eu também gosto, que é de Pina Queiroz. Pina da parte da minha mãe, Queiroz da parte do meu pai Transmontano. Está explicado. É o nome do Francisco, utilizado só para este fim. Só para este fim. Portanto, maioritariamente chamam-no de Francisco Queiroz, mas para assinar, Francisco de Pina precisamente Queiroz, porque há outro artista na família e para separar, bocadinho separar sem separar. E professor, eu fico contente e não me importa, e portanto não há aqui nenhuma presunção ou vedetismo,
porque eu digo muitas vezes professor, mas não doutor, ou seja, fica logo bem dito, professor por carinho, e esse não vou negar, porque de facto é o reconhecimento. Hoje em dia, na maior parte das seguradoras e corretores de seguros, estão muita gente que passaram pelas minhas mãos como alunos, isso dá um encanto. E é bom, portanto, com o carinho. Muito obrigado, está explicado a situação. E é muito, são 21 horas e 30 minutos, nós vamos abrir a linha, porque os nossos ouvintes gostam também de interagir connosco, mas vamos para o bloco publicitário para voltarmos logo de seguida. 26371-822, hoje estava-me a falhar o número, é o número para onde podem ligar. Até já. Rádio Voz de Alenquer. Uma rádio feita de emoções. Livro aberto de Ana Coelho. Todas as sextas-feiras, das 20 às 22 horas, na Rádio Voz de Alenquer. Livro aberto. Anseia que as gavetas se abram. Delas se libertem todas as letras, dos inibidos e ousados desconhecidos. Com alma escrevem emoções e palpitações. Estamos de volta, 21 horas e 34 minutos, aqui para a reta final do nosso programa de hoje com Francisco Pina Queiroz. E nós há pouco ouvimos o Francisco ler um poema, o poema vencedor do nosso desafio, mas ainda não o ouvimos ler mais nada, apesar de termos ouvido muita poesia durante estas 2h30. Ouvimos muita poesia porque a conversa que nós temos estado aqui a ter é poesia. Francisco, vai partilhar connosco um poema, não vai? Sim. Não é qualquer poema dos que foram enviados, que eu agradeço, sim, mas sim. Não é. É um poema que serve de alguma forma de homenagem a um companheiro meu do Rotary, companheiro Gerardo, que partiu, mas que teve... A razão desta homenagem é simples e muito concreta. O companheiro Gerardo era o presidente da direção da IPSS Apoio e lembrou-se de mim para eu animar culturalmente aquele espaço. Começou a frequentar as noites de poesia, uma por mês. Nunca tinha lido poesia em público, o companheiro Gerardo. Tinha quase 60 e tal anos. E um dia eu disse, tenho que ler poesia. É de tal maneira que eu disse, nunca li poesia, não tenha medo, isto aqui não é para ser João Vilaré, nem outra coisa qualquer. É para ler poesia como sabe, como sente. E nessa noite eu tinha... entre muitas folhas de poemas, de David Mourão Ferreira, que é um poeta que urge ser revisitado, como Teixeira de Pascoais, está aqui um bocadinho de esquecimento, embora o David Mourão Ferreira seja sempre lembrado, porque muitos dos seus poemas foram musicados para Alain Humã e a Amália Canta. Mas tirando isso, então se me permitem, em homenagem a esse meu companheiro Manuel Gerardo, que me convidou para animar as noites de poesia em Algés, eu vou ler David Mourão Ferreira e por vezes, e que se prende com o tema de hoje. E por vezes as noites duram meses, e por vezes os meses oceanos, e por vezes os braços que apertamos nunca mais são os mesmos, e por vezes encontramos de nós em poucos meses o que a noite nos fez em muitos anos. E por vezes fingimos que lembramos, e por vezes lembramos que por vezes, ao tomarmos o gosto aos oceanos, só o sarro das noites, não dos meses, lá no fundo dos copos encontramos. E por vezes sorrimos ou choramos. E por vezes, num segundo se evolam tantos anos. David Mourão Ferreira. Bravo. Um poema muito bom. Já relembrei David Mourão Ferreira aqui no Livro Aberto, e tenho que relembrar um destes dias de novo, porque nunca é demais relembrar aqueles que nos dão tanto. Nós temos alguém do outro lado, vamos agora ouvir quem está do outro lado. Olá, boa noite.
Boa noite, mas eu vou aplaudir primeiro. É isso mesmo. Bravo, não é? Bravo. Um poema lindo. Por vezes, as pessoas por vezes surpreendem-nos com poemas assim tão bonitos. Certo. Boa noite. Boa noite. Nós estamos a falar com A Beatriz, em Rio de Moro. Beatriz Cassiano, que teve a oportunidade de conhecer o Francisco Pina Queiroz, pelo menos... E eu vou-lhe dizer um pormenor que ele vai se lembrar certamente de mim, que eu sou a menina do telemóvel. Pronto. Mas isso foi um Boa noite, muito obrigado por ter falado. Viva, boa noite, tudo bom para si. Isso foi um episódio que teve o seu tempo. Já ninguém se lembrava disso. Nem eu me lembrava. Pronto, foi só uma à parte. Mas aliás, desculpe lá, mas agora também temos que repor para quem está a escutar saber. Sim. O seu telemóvel tocou então durante a exibição da peça de teatro, mas o motivo que foi justificado, para mim, já tinha apagado o toque do telemóvel, memória, porque claro. estamos cá para nos dar uns aos outros e há situações que nem se questionam. Por vezes há sempre uma explicação. Pronto. Exatamente. Beatriz, hoje temos estado aqui à conversa com o Francisco, conheceu-o no dia 8 de dezembro e hoje ficou a conhecer um bocadinho mais deste homem. Estou a gostar de o que eu tenho ouvido. Tenho estado tanto gosto, então agora por fim este poema que nos deixa assim a pensar. Pronto, há daqueles poemas que passam e penso que não deixam nada, não é? Mas há outros que nos deixam assim a refletir. Deixam uma marca, isso é muito importante. Os tais que têm que ser lido mais vezes. E que veio a propósito, porque de alguma forma temos que estar todos preparados para o encontro, fazer da nossa vida uma forma ativa de ser úteis aos outros, não nos fecharmos em nós mesmos, e porque nunca sabemos quando é que Eu partimos. tenho aqui, não é um poema, é um pensamento muito pequenino, que eu hoje não tenho aqui assim nada, tem só aqui é um pensamento, claro, o amor nasce do convívio e do conhecimento mútuo. Fortalece-se na compreensão e na determinação de aceitar as diferenças. Muito bem. Subscrevemos. E é de quem? É de quem? Não é de um livro, é um livro que eu tenho da coleção de retalhos. E não tem o autor especificado? Não, é só a coleção retalhos e depois é vários pensamentos, vários... Certo. Eu vi este aqui, Muito olha, bom. não vou dizer Muito poema bom. nenhum, mas tenho aqui este pensamento relativo ao amor e é bonito, e veio a propósito. Muito obrigada, Beatriz. Pronto, então olha, eu vou dar a boa noite e mais uma vez parabéns para Os participantes. os participantes e os que ganharam, no fundo ganham todos. Ganharam todos. Ganhamos É todos. verdade, Ganhamos ganharam todos. E parabéns para todos e um beijinho para todos também, para todos os amigos que estão na escuta. Muito obrigada. E um beijinho especial aí para casa hoje. Muito obrigado. Muito obrigado, muita paz, muita saúde para si. Muito obrigado. Também que olhe e continue, que tenha muita saúde e muita sorte para conseguir os seus objetivos. Muito obrigado, assim Deus nos ajude. Muito obrigado. Bem-aja. Obrigada, Beatriz. Um grande beijinho. Boa continuação de noite. Grata pela Obrigada, participação. obrigada, boa noite. Beijinho. Obrigada. E a Beatriz Cassiano, a nossa ouvinte assídua aqui e muito ativa também nas nossas atividades, sempre que pode, e gosta muito de ler poesia. Não sabe escrever poesia, diz ela, mas gosta muito de ler. E é preciso também que haja quem goste de ler poesia. Francisco, o número continua aberto, 263-71822. Algum dos amigos do Francisco que está a ouvir que nos queira ligar, não se iniba, estamos em casa, estamos em família, 263-71822. A igreja do convento ou o convento. Quando entro, sinto medo. Quando saio, sinto-me defendido. Quando entro, penso que vou para um degredo. Quando saio, não penso. Saio novo, renascido. A dificuldade reside na permanência.
cá fora e lá dentro. A decisão fica na ausência. Ser de dentro cá fora ou estar de fora com o coração lá dentro. Francisco Pina Queiroz. É atual. É um poema que já foi escrito há uns anos, se não me engano. Eu costumo pôr a data. Isto é muito interessante porque eu tenho muitos livros em casa e nenhum deles tem lá o prazo de validade. Eu costumo pôr. Não, mas o prazo de validade não é de fabrico, não é de fabrico. Bom. Atenção, as garrafas do Sim, leite, etc., têm prazo de validade, mas os livros não têm. E esta é a magia da poesia. Portanto, isto foi escrito a 19 de fevereiro de 2003, segundo o que tenho aqui que o Francisco mandou, e posso dizer no sítio. Sim. Foi escrito em Lisboa, residência do Lumiar, mas ele é atualíssimo. Sim. Atualíssimo. Sim. Tem a ver comigo. E tem muito a ver também com aquilo que nós temos estado aqui a falar, precisamente. Porque temos estado, e aqui fala-se o título, a Igreja do Convento ou o Convento. Sim, nesse caso há aqui um poeta que eu tenho que referir, Daniel Faria. Daniel Faria foi um jovem sacerdote que partiu, poderemos dizer, que teria uma vida fácil, entre aspas, como sacerdote diocesano, mas preferiu para Sinsverga, seguir a vida conventual. E foi lá que de facto partiu. Mas Daniel Faria tem um conjunto de obras que os seus professores de Germânicas, que foi o curso que ele tirou em Letras no Porto, e alguns outros amigos, compilaram postumamente, mas eu considero, e a minha opinião não conta, porque o mundo académico também está a considerar agora, um poeta a ser lido e de importância na última metade do século XX. Partiu jovem e toda a dinâmica literária dele, digamos, se concentra nessa vivência no convento. E aí eu penso que se pode aqui diferir ou inferir, como queira, dá certo, para a grande importância da língua portuguesa entre o verbo ser e o verbo estar. Isto tanto se adequa a um partido político, a uma organização qualquer que ela seja, a um grupo, até a uma família. Eu estou ou eu sou. Antigamente dizia-se veste a camisola, mas transmite isso. Quando eu digo estou em tal sítio, ou em tal organização, estou, administrativamente. Quando eu digo eu sou, é porque intrinsecamente eu estou solidário, vivo, vivencio e faço parte, exatamente. Sou. Eu estou, às vezes, é por estar. E essa questão, essa dualidade, eu admiro muito o Daniel Faria, porque na realidade ele teve a coragem de deixar uma vida que nós possamos... Eu vou ter cuidado que vou dizer, mas penso que vou ser explícito. A vida mais calma, serena, fácil no sentido que o padre numa paróquia tem tudo ao dispor, tem os meios, e abdicou de ser diocesano para ir para um convento onde há a norma de silêncio das orações à meia da noite, portanto, licenciado para ir dar aulas. Portanto, eu penso que o que eu admiro e que está na base também desse poema, que tem a ver com a Serra da Arrábida, que tanto amo, e onde passo o dia 1 de janeiro, lancei-lhe o convite assim, mas não pôde ir, até me justificou, poderá haver, que é passearmos na Serra, assistirmos ao nascer do sol no primeiro dia do ano, mas eu, foi em Daniel Faria, na sua experiência, e no conventinho da Arrábida, que estiveram a base, ou as bases da construção, ou da saída, melhor dizendo, desse povo. Esse convite foi muito interessante, mas pronto, isto a nossa logística e o ritmo da vida. A vida, a ida, o ritmo. O ritmo da vida não tem a ver com a vida subjugada a um ritmo. O ritmo da vida tem a ver com a vida num ritmo. A vida em ritmo tem a ver com o ritmo da ida. A ida em ritmo é que deve marcar o ritmo da vida. Estamos a falar no mesmo que do tema de hoje. A ida... Francisco Pina Queiroz. A preparação que é a ida, esta caminhada que estamos a fazer, é que deve marcar o ritmo da vida e não nos deixamos subjugar. Repare que hoje em dia o aspecto maléfico dos órgãos de comunicação é uma certa embriaguez, sobretudo a televisão, que provoca
em quem consome televisão sem procurar ter um espírito crítico, analítico do que vê e não apenas beber. E às tantas já não pensa e está a pensar em massa. Então, Está a fazer eco daquilo que ouve, deixa de... Demite-se da sua opinião, não nos podemos demitir. Nunca. Nós temos que ser nós próprios. E isso o teatro é importante, para nos pôr a pensar, para termos a noção exata de qual o nosso papel. Cá em baixo, desculpa, seus ouvintes, aqui na rádio, quando chegamos, com amigos que estavam lá em baixo, nós temos, cada um se fizer a sua parte. Exatamente. Que a nossa parte não é preciso fazer grandes coisas. Esta rádio também funciona assim, Exato. Com muito voluntariado, e falávamos disso e podemos dizer publicamente, nós quase não nos encontramos, hoje excepcionalmente até encontramos alguns dos colaboradores que não nos vimos, passamos aqui o ano inteiro, todos a usar a mesma cadeira, o mesmo microfone, cada um a fazer o programa a que se dedicou, mas quando é necessário, e se cada um fizer a sua parte, e a rádio continua a funcionar. É a nossa caminhada, é o nosso ritmo, perspectivando que estamos numa ida. Até quando? Estamos a falar no mesmo desde o princípio do programa, daí eu ter dito, Ana Coelho, que tudo tinha uma coerência e que aquela frase não foi dita por ser um tema apenas. Obrigado, Ana Coelho. Exatamente, e o tema foi apropriado e não existem acasos na vida. Tenho dito ao longo de 5 anos que estou aqui muitas vezes isso publicamente, eu não acredito em acasos e, agora vou brincar, por acaso foi esse o tema esta semana e o Francisco o convidado esta semana. Não havendo acaso, por acaso fui aqui mesmo a brincar. E de facto o ritmo da vida e a morte é aquilo que nós temos, que nós sabemos, são duas coisas que nós sabemos que temos. E que não nos deve amedrontar, deve-nos dar força, ânimo, então, para construirmos uma vida, esta caminhada independente. E aqui é que estamos irmanados. Muitas vezes dizem, irmãozinhos. Quando se fala irmão no sentido mais amplo, não é obrigatório pertencer aqui ou aquele outro. Se há uma coisa nos irmana, é exatamente este princípio de caminhada. É que sabemos que estamos a fazer cada um a sua caminhada, cada um há de acabar, mas se nos ajudarmos reciprocamente nesta caminhada, será muito melhor. E tal e qual como o Francisco disse há bocado, quando mencionou as pessoas se comoverem nos atos fúnebres, às vezes por uma palavra e por verem que não valeu a pena determinadas coisas. Aliás, o Osvaldo Montenegro tem uma música que é a Lista de Amigos, salvo erro, se não estou bem enganado no nome da música, que diz que segredos é que tu tinhas, qualquer coisa assim, os segredos que, olha para trás, os segredos que tinhas que agora já não valem nada, as brigas que tivestes que agora não valem nada. Portanto, é importante que se pense. Exatamente, temos que pensar. Como dizia o David Mourão Ferreira, as tantas enrola-se no instante. Exatamente, portanto, e devemos de ir fazendo esta caminhada. Eu gostava, e penso que os nossos ouvintes também, que o Francisco lesse um poema da sua autoria. Então leio o Mar e Mato. Mar e Mato. Em homenagem a todos aqueles, como eu, um dia estivemos na guerra do ultramar. Ou se quiserem, guerra colonial, não vamos para aí fazer catalogações. Bom, este poema tem a curiosidade de, embora ser totalmente ligado à vivência na mata, onde de facto passei 3 dias por semana, quase durante 27 meses, tirando os 2 meses de férias, só foi escrito passado muitos anos, em 2009, junto ao Hotel do Guincho, estava um pôr-do-sol, e o pôr-do-sol para mim foi inevitavelmente uma queimada em Angola, o capim a arder, que é fantástico. Mas o capim e o norte de Angola depois foram mais fortes que o pôr-do-sol e saiu este poema. Mas saiu. É que saiu. Espontâneo. Foi, aquela velha dicotomia, se é poema feito por inspiração ou transpiração, este saiu. Não houve correção. Mar e Mato. Linha de fogo além, muito além, entre o mar e o céu. Fogo em linha, mesmo aqui, cada vez mais aqui no capim. Pelo mar nos libertamos, pelo capim nos aprisionamos. Qual inocente ao léu, a débil cana de capim reside em mim.
No mar se morre porque se percorre rumo ao que há para achar. No capim há morte porque há gente a disparar e é tudo uma questão de sorte. Sofre quem sonha com o mar e mata no mato. Por causa do mar estamos no mato. Mar e mato, mar e morte, aqui no norte, muito longe do mar, no meio do mato que é um mar, quer matar a morte, que ainda é cedo para achar. Bravo. E obviamente que há aqui um pouco da história de Portugal, inevitavelmente. Muito da história de Portugal, e muitos são os ouvintes que passaram esse período. E é um tema que me fascina muito. Ana Coelho, se me permite, para não perder a oportunidade, se calhar muitos combatentes, ex-combatentes não sabem, neste momento, ali no Forte de Belém, onde há o monumento aos antigos combatentes, há um serviço do Ministério do Exército e da Liga dos Combatentes que permite o seguinte: quem tiver aerogramas e cartas são digitalizados, e digitalizadas as cartas são devolvidas. E isto porquê? Porque na Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra estão a fazer um estudo, e quanto mais tempo passar, mais isenta a investigação sobre a realidade, porque nós, ao contrário que diziam, as cartas não eram censuradas, os aerogramas não eram censurados, portanto ali é a realidade da vivência que nós tínhamos, e vale a pena ser objeto de estudo. Fica uma vez mais, a escrita, nesse caso a carta, que nós também aqui ainda há muito pouco tempo eu pedi para escrevermos cartas, porque agora já só se escreve e-mails, e o tema foi cartas, escrevermos uma carta, que é muito bonito, e nesse tempo era a forma de comunicação, e ao mesmo tempo, penso eu, que não vou dizer nenhum disparate, quem estava lá também era uma forma de desabafo. Sim. Apesar de muitas vezes, se calhar, ocultarem algumas coisas às famílias, havia quem tivesse cuidado em não narrar totalmente para não pôr preocupações. Exatamente, como nós fazemos tantas vezes de outras formas sem ser numa carta. Muitas vezes para pouparmos aqueles que... e o microfone não foi poupado, fazemos isso. Portanto, mas fica aqui, em Lisboa, assim, naquele forte, agora não me lembro o nome, desculpem lá, mas ali em Belém, na Liga dos Combatentes, ponham os aerogramas, as cartas, as vossos familiares, é só emprestar para a digitalização. Vai permitir a quem é historiador fazer uma coleta, não é para publicar, fazer um estudo da realidade que foi vivida em Angola. Portanto, isso é importante historicamente, é fundamental e é importante, e a colaboração de todos aqueles que tiveram nesse tempo lá é muito importante. Ainda bem que falou nesse tema. Eu fascino muito a guerra colonial, o serviço obrigatório e todo esse... felizmente, cada vez, já houve um certo progresso, agora não. Cada vez há mais necessidade, e nós sentimos, eu tenho um livro em preparação que é a história daqui e da acolá, que serão contos, ficcionados obviamente, da vivência no Instituto de Medicina Legal e na Guerra do Ultramar. E a história daqui e da acolá, porque penso lançar um livro em Luanda também, e portanto onde estiver, dá-o aqui ou acolá. É urgente, não pode demorar mais tempo, que nós que fomos protagonistas, nós temos a obrigação de transmitir a nossa vivência, sem querer defender aspectos políticos, religiosos, militares, a nossa vivência, a parte humana desta geração, e que abarcou grande período da história portuguesa contemporânea. E tem marcas e repercussões ainda bem visíveis. Francisco, estamos mesmo na reta final. Há algo que ainda quero dizer que não tínhamos falado? Eu penso que fui buscar os assuntos que nós tínhamos... Que a poesia ficou demonstrada num aspecto puramente pessoal, que eu agradeço à Ana Coelho, nas várias temáticas, mas concentradas nesta consciência que eu demonstrei, que faz parte da minha militância, que é ser uma pedra, um instrumento de paz, mas um instrumento de paz sem querer evangelizar, apenas atuar para bem do próximo e levar que os outros, sobretudo através das artes, seja a pintura, mais concretamente o teatro, a poesia, consigam partilhar e pôr cá para fora, porque nós aprendemos com
com aquilo que cada um escreve. Aprendemos muito. Aprendemos E por isso, muito obrigado a A quem... gratidão é minha. quem- Francisco ter aceito estar aqui, partilhar estas vivências. Tínhamos matéria para mais 2 ou 3 horas. E Ana Coelho, eu não posso importuná-la no sentido do Cronos, mas estando em Alenquer, eu tenho que ler a oração de São Francisco. É verdade, faltava esse. Vamos. Tem que ser assim, Então, é rápido. rapidamente. É rápido. mas- Oração de São Francisco. Senhor, fazei-me instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado. Ouve, ó Mestre, e é morrendo que se nasce para a vida eterna. São Francisco de Assis. Bravo. E vamos ter mesmo que ir embora. Tínhamos combinado, já não há tempo para isso, que íamos passar agora o Vou Levar-te Comigo, Meu Irmão. Do Rolim Dipo, Mas já não há tempo. amigo, mas pronto. Mas eu para a semana passo. Tá bem. E quem nos ouviu hoje vai... Faz a ligação. Eu vou fazer o repto da ligação. Já não temos mesmo tempo. Já E a estamos... frase para a próxima semana? Ou eu... Agora, a próxima semana vai ser o desafio da criatividade sem limites, com palavras retiradas de um poeta consagrado, que só será revelado na sexta-feira, e eu no domingo irei publicar essas palavrinhas para que haja a criação de um texto, poesia,